Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé, nós vamos orar para iniciarmos o estudo. Você que está em casa também, nós queremos que você possa orar conosco para que juntos possamos estar conectados com o Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a Tua mão tem sido colocada em favor das nossas vidas, à frente das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por esse tempo de estudo da Tua Palavra. Obrigado, Pai, pelas pessoas que aqui estão, por aqueles que estão em casa também acompanhando esse trabalho, esse estudo. Que o Senhor possa falar com cada um de nós e ensinar um pouco mais da Tua Palavra e daquilo que nós precisamos aprender. Que a Tua Palavra venha como alimento para as nossas almas, que ela venha direcionar, que ela venha corrigir aquilo que precisa ser corrigido em nossos corações, em nossas vidas e também na igreja que servimos ao Senhor. Fala com cada um de nós, ó Deus. Nós abrimos os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração para recebermos um pouco mais do Senhor nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Ô Nani, se você puder só aumentar pouca coisa, por causa do meu retorno mesmo. Ei, som. Amém. Vamos abrir lá, você que trouxe a revista e está em casa também acompanhando o estudo, na página 34. Semana passada nós iniciamos o estudo, que era de 1 Coríntios capítulo 3, falando da carnalidade, imaturidade e de divisões que estava ocorrendo ou acontecendo na igreja de Corinto, né? Então, nós falamos da questão da carnalidade, em primeiro lugar. Depois também nós falamos da maturidade. E hoje nós vamos falar sobre a questão de como nós eliminarmos as divisões dentro da igreja ou do corpo de Cristo. Então percebe que Paulo ele vem numa linha de raciocínio, de pensamento, onde ele trabalhou a questão da carnalidade, depois ele fala da questão da maturidade e agora como que ele vai eliminar esses problemas dentro da igreja. Lembrando que Paulo atribui a carnalidade e a imaturidade à causa dos problemas que estavam acontecendo em Corinto. Então qual que é a causa? A causa é crentes que viviam na carne, que eram carnais e imaturos na fé. Lembra quando Paulo falou, eu podia estar dando um alimento sólido, mas eu tenho que dar ainda leitinho, porque vocês são imaturos. E por que são imaturos? Porque na igreja uns diziam que era de Paulo, de Apolo, de Cefas e de Cristo. E aí ele vai tratar essa questão, eu podia estar dando um alimento melhor, mas ainda sou impedido, porque vocês ainda são crianças na fé. E agora Paulo ele vai tratar essa questão da eliminação então, da carnalidade, ele vai eliminar a questão da imaturidade, que vai causar então as divisões. Então como que ele elimina isso? Ele vai falar aqui nesse texto que nós iremos ler, que é 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 18 ao versículo de número 23. Vamos lá então comigo? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 18 ao 23 diz assim: Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém. Nós vamos então destrinchar
esses versículos que nós acabamos de ler nessa segunda parte da lição de número 5 então. Então Paulo vai falar como que nós vamos eliminar as divisões. Então Paulo ele volta ao tema da questão da sabedoria do mundo e da futilidade de qualquer tipo de vanglória baseada em líderes de grande capacidade, para mostrar que essa tendência pode ser corrigida quando a igreja possui um conceito exato de ministério. Então, lembra que eu estava falando que Paulo ele trata a carnalidade, ele vai tratar a imaturidade, entra um pouco nesse ponto. A maioria, ou grande parte dos líderes, eles têm uma capacidade muito grande de ensino, de pregar, de instruir as pessoas. Só que isso pode trazer o quê? Para a igreja? Um grande problema que é a vanglória, ou seja, achar que ele é mais do que o próprio Deus. Então Paulo ele vai entrar agora nessa questão aqui. No primeiro ponto ele vai falar que a visão correta de quem ensina. No versículo 18 Paulo fala: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se de estulto para se tornar sábio. Então olha que Paulo vai tratar aqui, né? Parece que ele está sendo até irônico, né? Se você acha que é sábio, então você tem que se tornar estulto, ou seja, uma pessoa que não é sábia, para tentar explicar ou falar de Deus sem ter a vanglória dentro do seu coração. Quanto mais eu entendo que eu não sou nada diante de Deus, mais esse sentimento está certo. Agora, quanto mais eu acho que é por causa de mim, do meu conhecimento, do meu entendimento, mais errado eu estou. E é isso que Paulo vai falar. Ele fala: é bastante fácil que tenhamos conceito errado acerca de nós mesmos. Por isso, Paulo advertiu: ninguém se engane. Talvez alguns mestres em Corinto se fizessem passar por homens de grande sabedoria. O apóstolo se dirigiu a eles e a qualquer pessoa que possui um conceito elevado da sua própria sabedoria: se alguém deseja ter verdadeiro discernimento espiritual, tem que se tornar o que o mundo chama de louco. Olha que loucura que Paulo trata aqui. Ele fala: você quer então se tornar sábio? Você tem que se fazer de louco. Agora, por que Paulo fala isso? A grande questão é essa: por que Paulo está falando isso? No próprio texto que nós lemos, fala que talvez alguns mestres em Corinto se fizessem passar por homens de grande sabedoria. E gente, sempre quando há alguém com muita sabedoria, o que acontece normalmente com esse tipo de pessoa? Ela atrai muita gente. Uma pessoa que é sábia, quem que não gosta de ouvir? Vamos falar a verdade, né? Pegar um vídeo bom, um comentário bom de alguém que é inteligente, que é sábio, a gente gosta. Na igreja de Corinto poderia estar acontecendo isso. Alguns mestres se levantaram ali, homens, e aí entra a palavra aqui do autor, né? Se fizessem passar por homens de grande sabedoria, para mostrar o quê? O conhecimento humano. Só que, gente, Paulo ele é tão inteligente e sábio naquilo que ele ensina da parte de Deus, e aqui a gente quer entender que ele era capacitado e tinha a instrução do Espírito Santo, que ele fala que todo conhecimento que ele teve antes de ter uma experiência com Cristo, ele se tornou o que para ele? Alguém lembra da expressão? Refúgio ou até mesmo esterco. Em algumas traduções fala que é como esterco, é como, né, não preciso nem falar que vocês já entenderam, né? Porque ele fala assim que a partir do conhecimento que ele tem pelo poder do Espírito, não tem nada a ver com a sabedoria e o conhecimento que ele tinha no passado. Nós já tratamos aqui em algumas lições passadas que a sabedoria humana para Deus é o quê? Loucura. Então, quanto mais entendimento que eu tenho de quem eu sou e de quem Deus é, mais eu corrijo essas falhas na minha vida e na das pessoas que eu estou ensinando. Eu não tenho que trazer vocês para mim, eu tenho que levar vocês para quem? Para Cristo. Entendam isso. Paulo falou: sede meus imitadores, sim, mas como eu sou de quem? De Cristo. Se Paulo falha, quem que nós temos que então recorrer? A Cristo. Cristo não falha.
Na questão da sabedoria, a mesma coisa. Se eu sou sábio, eu sou por capacitação de quem? De Cristo. Não é por mim, pela minha capacidade. E a visão correta, então, de quem ensina deve ser essa. Não é por mim, é por Ele. É para Ele, tá bom? Então, Paulo ele faz isso, né? Então, se alguém deseja ter verdadeiro discernimento espiritual, tem que se tornar o que o mundo chama de louco. A verdadeira sabedoria que está contida no Evangelho é achada quando se renuncia à sabedoria deste mundo. Então, as maiores riquezas do Evangelho vai ser revelada a nós quando nós entendemos que é pela capacitação dele, pelo poder dele, pela unção dele, não pela nossa direção. Aqui, irmãos, a gente precisa fazer uma divisão muito bem clara na nossa mente. O líder, ele tem que ter essa visão correta, aquele que está ensinando, ele tem que ter essa visão. Não é atrair atenção para ele, mas atrair atenção para Cristo. Paulo, quando ele fala, olha, vocês estão errados quando vocês falam que são meus seguidores, no sentido de, eu sou de Paulo, porque ele fala assim que ele batizou poucas pessoas na igreja de Corinto, e que ele não foi chamado para batizar, ele foi chamado para fazer o quê? Anunciar e pregar. Agora, qual que era a visão correta que Paulo queria que as pessoas tivessem com relação à sua liderança? Que o centro das atenções não era Paulo, era Cristo. Deu para entender isso, gente? Lembra que na aula passada a gente falou, um plantou, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? É Deus que dá o crescimento. Então, o líder correto, que tem a visão correta e que ensina corretamente, ele está ensinando isso. A sabedoria que eu tenho em função da revelação do Evangelho através do Espírito na minha vida ou na vida de vocês. Correto, gente? Então vamos lá, Paulo fala assim também: a sabedoria do mundo é loucura diante de Deus. Isso ele fala no versículo de número 19. Com a sabedoria humana, por mais que insistisse, o homem jamais poderia elaborar um plano de salvação eficaz como elaborado por Deus. Então, por mais que o homem tenha sabedoria, nunca ele ia conseguir elaborar um plano igual Deus fez, enviando o seu Filho para morrer por cada um de nós. Isso quer dizer que a sabedoria humana, ela é loucura diante do Senhor. Deus, através de Cristo, ele triunfa sobre a sabedoria humana a fim de realizar os seus propósitos. Nem mesmo toda erudição dos homens poderia frustrar os planos divinos. É isso que ele fala no versículo 19, Ele fala, olha, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, ou na própria astúcias dele, Então, se a gente pegar todos os eruditos, todos os sábios desse mundo, para Deus, são loucos, e ninguém teria a capacidade, o plano que ele teve, de enviar Jesus para morrer por nós, para nos salvar. Não há pensamento humano que o Senhor não conheça, e sabe que os pensamentos vãos ou inúteis, como o comprova a incapacidade de o homem alcançar a salvação. No versículo 20, vamos acompanhar comigo, por favor. Ele diz assim: e outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos, Então, a capacidade do homem para Deus não é nada. A sabedoria do homem para Deus é loucura. Então, só Deus na sua perfeição, só Deus na sua onisciência, onipotência, onipresença, Ele faz um plano perfeito de enviar o seu Filho para morrer por cada um de nós. O homem por si só nunca ia ter esse plano para trazer salvação a ele mesmo ou ao mundo. Então deve-se considerar aqui que Deus não condena a sabedoria relacionada com a ciência, a filosofia e outros campos do saber humano, Aqui ele não está condenando essa sabedoria que o homem tem da ciência, Você tem um canal que eu assisto que fala das grandes construções, vocês já viram isso? Eu não lembro o nome do canal, mas o homem tem muita capacidade, não tem?
Só que vamos pôr isso na questão espiritual. O homem é louco perto de Deus. Então o homem, no seu intelecto, ele tem muita capacidade, mas nunca por esse intelecto humano ele ia conseguir trazer um plano de salvação para a humanidade, tá? Então essa sabedoria é necessária e é a dádiva de Deus, mas a sabedoria que exclui o temor do Senhor e a cruz de Cristo é vã e inútil nas questões relacionadas a Deus, a salvação e a verdade espiritual. Ou seja, gente, essa sabedoria do homem que domina a ciência, a biologia e tantas outras coisas, ela exclui, e essa sabedoria normalmente ela exclui o temor a Deus, a salvação por Cristo. Você pode ver, a pessoa quanto mais conhece, normalmente, tá? Não estou falando que isso é uma regra, mas normalmente a pessoa quanto mais sabedoria, quanto mais de ciência que ela domina, quanto mais inteligente ou capacidade ela tem, menos ela acredita em Deus. Não estou falando que é geral, tá? Estou falando que uma grande parte são ateus. Por quê? Por que vocês acham? Né? E aí entra nessa questão aqui, né? Eles excluem o temor ao Senhor. Eles acham que tudo ou o centro é o homem e não a Deus. Então é nesse sentido que nós temos que tomar cuidado, né? Muitas vezes a pessoa é muito sábia para ganhar dinheiro, para construir, para fazer um monte de coisa, mas a questão da salvação é louco, não tem nada. Deu para entender isso? Então Paulo está tratando exatamente essa questão, tá? Então não adianta você ter um conhecimento extraordinário de todo mundo se você não tem o temor ao Senhor, não tem o temor a Deus, tá? Vamos lá, vamos para o segundo ponto aí. Alguém tem alguma pergunta aqui na igreja, no YouTube? Nani, pode deixar que eu vou abrir aqui, mas se não tiver, não tem problema também não. Vamos lá. Aqui não tem na igreja ninguém? Deixa eu ver se tem alguma pergunta até aqui. Oi, pois não, Ruth. Sim. Sim. Isso, espera. Ô Ruth, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, por favor. Fala, no microfone. Só para eu te dar o microfone. É porque as pessoas que estão em casa, elas precisam ouvir isso aí, que eu ia falar exatamente isso. Boa noite, irmãos. Eu estava aqui me lembrando que já vi alguns estudos que falam que o excesso de conhecimento traz soberba ao coração do homem. Tem um salmo, inclusive, que acho que é Davi que fala, né? Também da soberba guarda o teu servo para que ela não me domine. Então, quando o homem está dominado pela soberba, ele quer ser igual a Deus. E é um pecado, vamos dizer, quase que original, né? Porque Satanás, foi isso que ele quis. Outro dia eu brinquei com alguém, eu falei assim, que Satanás passou uma vez na frente do espelho e viu que ele era muito lindo, ele falou, não, eu vou lá, porque eu sou muito, isso é soberba, né? E lá atrás ficou representado na Torre de Babel, porque eles disseram, nós vamos construir uma torre para chegar até Deus. É muita soberba, né? Obrigado, viu? Amém, Eu ia falar exatamente essa questão da Torre de Babel. Qual foi o conceito deles? Com a nossa capacidade humana, a gente vai alcançar a Deus. O que Deus fez? Vocês são bons? Então tá bom. Então vamos lá, a partir de hoje o Dimas vai falar inglês. É verdade, gente. A Amanda vai falar espanhol, a Silvana em francês, a Ruth em alemão, a Rayane, deixa eu ver, o mandarim, né? O Felipe em japonês, e vamos embora. E aí o que aconteceu? Um falava assim, dá a pedra, não estou entendendo, não hablo essa língua. É assim, gente, Deus confundiu as línguas. Por quê? Soberba, né? Talvez não, acho que a raiz do pecado é a soberba, né? Porque, não é? Vocês que eu não fui pai, eu e a Ana, né? Então a gente vê pelos exemplos dos outros, mas quando um pai e uma mãe está corrigindo um filho ou uma filha, né? Está corrigindo para quê?
E alguém gosta de ser corrigido? Não. Então você aperta e... Essa é a frase que nenhum filho gosta de ouvir. Você não é todo mundo. Mas vamos pensar assim também, a independência, né? A criança, desde pequenininha, ela quer essa independência. E nós, seres humanos, é a mesma coisa. E aí quando a gente começa a se tornar, entre aspas, alguém, a gente acha que, pronto, eu me basto. Eu sou o melhor, né? Paulo, gente, ele vai na raiz do problema. Ele fala assim, vocês não é comigo. Eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi o Senhor. A sabedoria que eu tenho não é por mim, é pelo poder do Espírito Santo na minha vida. É tão interessante que Deus permite um espinho na carne de Paulo para ele lembrar sempre disso. Você é o que é por mim, não por você. Então o líder, ele tem que ensinar isso para eliminar as divisões na igreja. Tá? O fulano prega bem, joia, ele prega porque ele tem uma unção do Espírito sobre a vida dele. O irmão tal ensina bem. Sim, ensina, mas é porque o Espírito de Deus o capacita para fazer tal coisa, tá bom? Vamos lá, no 2 aqui então. A visão correta sobre quem possui o que ou quem. Vamos ler o versículo 21 e o 23 também, por favor. Diz assim, ó: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então vamos lá, esse agora é um negócio bem interessante que a gente vai aprender aqui, que poucas vezes eu vi em algum estudo. Primeira coisa, todos são da igreja. No versículo 21 e 22, isso deixa bem claro que nós acabamos de ler, tá? Não havia nenhuma razão para os crentes coríntios se gloriarem nos homens. Eles deveriam se alegrar pela providência de todos os fiéis líderes que Deus lhes enviou, seja Paulo, Apolo ou Cefas. Então, o que eles tinham que se vangloriar em quem? No Senhor, não nos homens, né? E aí que entra essa questão aqui, ó, independente se é Paulo, se é Apolo, se é Cefas, tá? Foi Deus que enviou esses líderes à igreja de Corinto. E é Ele que faz isso até o dia de hoje, é Ele. Se a igreja tivesse sido cuidadosa para entender e seguir tudo o que aqueles 3 homens ensinaram, estaria unida e não dividida. A questão é que eles começaram a olhar para os líderes e falaram assim, não, nós vamos seguir o pensamento daquele homem ali, de Paulo. Apolo, gente, eu estava esses dias ouvindo, lendo a Bíblia, eu ouço no celular também, mas eu leio de vez em quando. Estava falando de Apolo. Apolo tinha muita sabedoria, muita mesmo. E aí quando ele vem para a igreja de Corinto, algumas pessoas já chegaram ali, alguns líderes, para continuar ensinando de Cristo para a vida dele. Mas ele era um grande homem, e isso atraiu o quê? A atenção das pessoas. Só que atraiu não porque ele quis que atraísse. Está dando para entender o que eu estou falando? As pessoas, vocês gostam daquele desenho dos Minions? Acho que é bem pertinente falar dele agora aqui. Vocês vão entender, tá? Os Minions sempre estão atrás do quê? De fazer o quê? Não, além de banana, né? De comida. O que eles querem? Um grande líder. Vocês podem perceber. O nome do desenho dos Minions não é Minions. O começo é o quê? O malvado favorito. Então a dinâmica é essa. Eles querem um líder. Por quê? Não, porque agora o líder que vai determinar, ele que vai lutar por nós e tal. A síndrome do ser humano é igual. Por que agora nesse tempo de política a gente está brigando que nem louco? Porque 40,9 votou num cidadão e 49,1 votou num outro cidadão. Agora peguei, né?
O grande problema é votar? Não. O grande problema é seguir alguém? Não. Qual que é o problema então? Colocar essa pessoa no lugar que não é dela, no sentido de a glória não é dele, a glória é de Deus, é do Senhor. Percebe, irmãos, que vamos pegar na questão do catolicismo romano. Quem que é o grande personagem da Igreja Católica Romana? É Cristo ou o Papa? É sério, a gente tem que entender de forma clara isso. Agora, eu acho que no começo, lá nos primórdios da igreja primitiva, a ideia é que os apóstolos divulgassem a Cristo, correto, só que não endeusassem os apóstolos igual foi endeusado. Não, Pedro é o primeiro papa que teve. Não, Pedro falou assim: eu sou pedra pequena, nem ele trouxe para si isso. Então a visão correta que Paulo que ele queria que a igreja tivesse era exatamente essa, né? Não tem problema de você admirar o trabalho de um pastor, de um líder, não tem problema. Agora é a posição que você coloca essa pessoa. E por isso tem muita gente frustrada no nosso meio, e por isso que às vezes acontecem muitas divisões, até hoje. E aí às vezes o pastor pisa na bola, ou aparece um outro melhor, aí pronto, aí já, isso, aí começam as divisões. Não, mas o pastor fulano de tal ensina assim, o outro ensina, tá bom? É o mesmo problema da igreja de Corinto. E o problema é que isso começou a afetar o quê? A igreja, a comunidade. E Paulo falou: Cristo não está dividido, o corpo é um só, os membros são vários, mas o corpo é um só. E é interessante que também só tem uma cabeça, tá? Então precisamos entender essa distinção aqui que o apóstolo faz, tá? Eles cooperaram com Deus para suprir as necessidades espirituais dos crentes, um de um modo, outro de outro, como lhe aprouve. Isso aqui é interessante, eu quero trazer uma reflexão para você. Quem é mais importante? A profissão mais importante, a de um lixeiro ou a de um médico? Você, mestre Dimas, o que você acha? Um precisa do outro. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? O que Paulo está falando é isso: olha, Deus colocou essas pessoas na igreja para suprir as necessidades de todos. O médico, o lixeiro, o faxineiro, qualquer, eu peguei assim 2 extremos só para a gente entender, para que a gente não tenha preconceito de profissões. Mas fica uma semana sem coleta de lixo, sem médico a gente passa às vezes uma semana, mas sem coleta de lixo dá, gente. Então, o que Paulo está tentando mostrar é isso: olha, Deus foi tão generoso para a igreja de Corinto, gente, porque eu acredito que tinha líderes assim, potenciais lá. Ou como diz o Jeremias Pereira, né, substância, homens que ensinavam, que pregavam. O problema foi a visão que o povo teve dessa liderança. Pois não. Sim. Hoje nós estamos. Isso aí. Tá. O Dimas está falando para quem está em casa que hoje se torna pior porque hoje a gente tem a Bíblia na mão, né? E antes eles estavam escrevendo ainda a Bíblia. É esse o cerne, né, do que você quis dizer. Amém, gente? Então vamos lá. Vamos lá para frente então. A letra B aí, que é o versículo 22... tudo é da igreja. Vamos entender isso. Diz assim, ó: não somente os bons líderes são da igreja, mas todas as demais coisas que Deus concede para o bem dos seus filhos. Como cristãos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Somos participantes da glória de Deus em Cristo. Todas as coisas colaboram para o bem dos que amam a Deus. O que isso quer dizer? E agora que ele vai começar a destrinchar aqui. Primeiro, o mundo é nosso.
Nossa, agora, né, algumas pessoas falam, não, agora nós vamos dominar tudo. Mas em qual sentido, gente? Vamos lá. Não apenas no sentido em que Deus o criou para o nosso sustento e deleite, mas também no sentido de que os seguidores de Cristo herdarão a terra. Então, Deus criou o mundo para quem, gente? Para nós. Eu vou para uma praia. Ele criou para deleite de quem isso? Para o nosso deleite. Ou num rio, ou pescar, ou sei lá, numa montanha. Você admirar as paisagens. Deus criou para o deleite do ser humano isso. Deus não criou para si. Ele criou para nós, seres humanos. Agora tem uma coisa interessante, né? Que em Mateus 5,5 fala que aqueles que são de Cristo herdarão a terra. Aqui eu quero entender que não é essa terra aqui, né? É a Nova Jerusalém. Eu penso dessa maneira, né? Que é o lugar onde nós vamos viver por toda a eternidade, tá? Então, o mundo é nosso nesse sentido. Deus criou. Agora, Deus criou para que a gente se deleitasse, para que a gente tirasse sustento, né, dela, se deleitasse nela, mas nós temos que entender que uma hora essa terra aqui ela vai acabar e nós teremos uma nova Jerusalém, então, tá? Nessa eternidade. Segundo, a vida também é nossa. No sentido físico, a vida é dom de Deus e devemos prezá-la. No sentido espiritual, nós a recebemos para participar da natureza divina e para desfrutá-la eternamente. Nessa questão da vida é nossa, realmente a vida é nossa, né? Deus te deu a vida. Uma coisa que eu acho extraordinária, gente, nos ensinos bíblicos, é essa questão de que Deus te deu a vida. Ele te deu. Você não pagou nada por ela. Ele te deu gratuitamente. E a coisa que eu acho extraordinária é que Ele deu um negócio para nós que é chamado de livre-arbítrio. Ele deu para você. Você escolhe. Ontem eu estava vendo, né? Foi feriado, a gente ficou um pouquinho em casa, com aquele tempo gostoso, né? Chuvinha, aquele friozinho gostoso. Aí chegou um certo momento que a gente colocou lá nos quilos mortais. Já viu aquele programa? Legal, né? E aí o médico lá, o Dr. Nau, né? Que é aquele senhorzão, ele é curto, grosso, bruto, rústico e sistemático. Mas ele falou uma coisa interessante, como ele fala para todos os pacientes: depende de você. Deus te deu a vida. Deus te deu discernimento, Deus te deu capacidade. Foi um presente, é uma dádiva. Por isso que ele fala que nós temos que prezar por essa vida que Deus nos deu. E ele falou isso porque ele era um jovem de 23 anos com 320 quilos. Ele falou: a vida é sua, as escolhas são suas. Então, quanto mais você se dedicar, o maior beneficiado não vai ser eu, vai ser você. Aí eu transfiro essa mensagem do Dr. Nau para Deus. Ele falou: a vida é sua, né? Preze por ela, faça as boas escolhas. Isaías capítulo de número 1, ele fala assim: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Tem bênçãos para vocês, porque a vida é de vocês. Eu deixei isso para cada um de vocês, tá? Na questão da vida espiritual, nós também recebemos para participar da natureza divina e para desfrutá-la eternamente. Deus deu a vida terrena, física. Nós vamos passar um período aqui, não sei quantos anos, não tenho, né? Minha bola de cristal está quebrada. Uns vivem mais, outros menos. O fato é que aqui acaba a matéria e depois Deus criou o quê? A vida eterna para aqueles que seguem a Ele, tá? Então, nesse sentido físico ou espiritual, a vida é nossa. Vai depender do quê? Das nossas escolhas. Aí vem uma parte também que a morte é nossa. Aí a gente não gosta muito, né? Vamos lá. O grande inimigo da humanidade foi vencido. Cristo venceu a morte e por Ele nós a vencemos ou venceremos também. Paulo entendia que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Para o povo de Deus a presença no mundo é boa e necessária, mas a morte que conduz à vida eterna é
melhor. Então, assim como a vida é nossa, a morte também é nossa. Em qual sentido? Que Jesus venceu a maldição da morte. A palavra fala que o último inimigo que Jesus tinha que vencer era a morte, porque foi justamente para isso que ele veio. Ele venceu a morte. O que isso diz? Que a condenação era para toda a humanidade. E no plano de salvação, na sabedoria de Deus, ele fala: eu não vou condenar todos. Eu vou dar uma chance através do meu filho Jesus. Então, nesse sentido, ele vence a morte, né? Então Cristo venceu a morte e também nós venceremos a morte. Por isso que quando eu faço um velório, tenho a oportunidade de fazer um velório, eu falo disso, que há uma morte sim terrena, há uma morte terrena, mas há uma vida eterna, há uma vida após a morte que a gente crê. E é isso que conforta o coração daqueles que ficam, tá? A dor de perder alguém é grande? Sim. A dor de perder um pai, uma mãe, um filho é grande? Sim. Mas Jesus está falando: olha, eu vou lá preparar um lugar para vocês, e logo eu vou voltar para buscar vocês, porque a morte foi vencida. A morte não tem mais poder sobre nós. Paulo fala nitidamente, ele fala de maneira sábia que viver era Cristo e morrer era lucro. Em qual sentido, gente? Eu não vou mais ser dominado por essa carne, ou tentado por essa carne. A natureza pecaminosa já não vai mais fazer parte da minha vida quando eu estiver na eternidade, tá? Aí é Apocalipse 21, depois você lê em casa melhor esse texto, tá? Vamos lá então. As coisas do presente são nossas, as boas e as más. Em todas as coisas temos a oportunidade de sermos vencedores e de experimentar o amor de Deus por nós. Então, as coisas de hoje, as coisas de amanhã, tanto boas quanto ruins, pertencem a quem? A nós, que estamos ainda vivos, tá? E aí ele fala que em todas as coisas temos a oportunidade de ser vencedores e experimentar o amor de Deus por nós. Vai depender das nossas escolhas e da nossa visão diante do mundo e diante do Senhor, tá? E a letra C, a gente já está quase aí caminhando já para a conclusão. Vamos lá. A igreja pertence a Cristo e Cristo pertence a Deus. É isso que ele fala no versículo 23. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Nós somos propriedade de Cristo. Ele é a origem da igreja, a base para a unidade espiritual. Lembre de uma coisa, irmão, irmã, você é propriedade de Jesus, você tem um dono. Eu não sou de mim mesmo, eu não sou dono do meu corpo, eu não sou dono da minha vida. Lembra que Paulo fala que nós somos o quê? Templos do Espírito. Eu não sou de mim mesmo. E nessa questão da nossa, que nós não somos de nós mesmos, mas sim Cristo, nós somos propriedade dele, nós temos que então lembrar da unidade espiritual. Se eu sou de Jesus, eu não ando dividido com os meus irmãos, porque eu sou dele, eu pertenço a ele. A base para a unidade espiritual e a cura para as divisões. Qual que é a cura então para a divisão? É eu entender quem eu sou, a quem eu pertenço. Pronto, gente. Eu não vou dividir, porque se eu sou corpo, eu sou membro do Dimas, da Silvana, da minha mãe, da Ruth, cada um de nós aqui, da Rayane, eu não vou andar dividido, porque Cristo ele é o cabeça, eu sou um membro, assim como o Dimas, como a Silvana, Dona Lourdes, Dona Cida, nós somos membros. Se eu tiver esse entendimento, eu não vou andar em divisão. Não vou ficar, não, eu sou desse partido, não, gente, eu sou de Cristo, eu não tenho partido, eu sou de Jesus, porque Ele é o cabeça da igreja. Se os olhos dos cristãos de Corinto estivessem voltados para Cristo, as divisões não ocorreriam. Se eles tivessem os olhos fixados em Jesus, ou a visão cristocêntrica, Jesus é o centro e não os líderes,
não ia ter problema na igreja. O problema tinha por quê? Porque uma turma seguia Paulo, outra Apolo, outra Cefas, e tinha o clubinho de Jesus também no meio deles. E aí a Bíblia fala que um reino dividido não subsistirá. Não dá para crescer dividido, não dá para andar dividido. Quando eu vim para cá, agora me desloquei da minha casa até a igreja, eu vim com o meu corpo inteiro, meu braço não ficou em casa, minha perna não ficou em casa. Deu para entender? Então vamos lá, ajuda então, vamos eliminar as divisões, as brigas, os problemas. Fala, Rotinha, está coçando a mão para falar. Já pensou? Dando um chute, eu pegando a esquerda e batendo na direita. Mas às vezes é esse entendimento que a gente tem que ter, né? Nós somos um em Cristo. Eu sei que não é fácil, gente, porque quando a gente fala de ser um, eu entendo a questão do corpo, tudo, mas somos diferentes também entre nós. Pensamos diferentes, e graças a Deus por isso. Temos digitais, né, impressões digitais diferentes, ninguém é igual a ninguém. Com quase 8 bilhões, né, que está o mundo hoje, quase 8 bilhões de pessoas, ninguém é igual a ninguém. Agora, o que não cabe é nós andarmos em divisão, servindo o mesmo Senhor que é Jesus. Isso não cabe. Podemos resolver nossas questões, contradições, conversando, resolvendo. Paulo em Corinto, ele tinha tem várias coisas legais, né? Por isso que eu escolhi esse livrinho. Quando tinha problema, vamos supor, eu tive problema com a Ruth. Paulo falava assim, não vai para a justiça. Tenta resolver antes entre vocês. Por quê, gente? Porque nós somos um corpo. Deixa para segunda instância. Primeira instância, vamos resolver aqui. Segunda instância, tenta na liderança, junto ali com mais pessoas, não teve, vamos para a terceira instância. Então vai ter que agora entrar com processo, porque aí mas sempre com um olhar de misericórdia, de amor, de perdão. Eu falo para mim mesmo isso, gente, que é difícil, mas é isso que Cristo espera de cada um de nós, tá bom? Porque o corpo não está dividido, o corpo é um só. Todos nós somos propriedades de um e do outro. Todos nós somos, né? Olha o que ele fala aqui, né? No versículo de número... Deixa eu ver se eu... No 21 ele fala, portanto ninguém se vanglorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, Apolo, Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. Nessa questão também, eu quero até que não está aqui na apostila, mas... A Ruth pertence a mim, a Silvana, no sentido de corpo. Nós somos uns dos outros nesse sentido. Se eu conseguir enxergar dessa maneira, eu vou olhar com mais misericórdia para as pessoas à minha volta, ao meu lado. E aí que está a grande questão, né? Ele fala assim, é saber que todos nós pertencemos a Cristo e somos propriedades de um e do outro. Na oração sacerdotal, o Senhor valoriza o que ensina sobre a unidade ao dizer. Aí na própria revistinha tem, tá? Que é João 17. Porque são teus, ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, que todos sejam um. E como és, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós. Jesus sempre ele atribuía isso, né? Eu sou do Pai, eu estou ligado ao Pai. Tudo que Jesus ia fazer, ele fazia com essa consciência, eu estou ligado ao Pai. Lembra quando ele falou para Felipe, que ele falou assim, mostra-nos ao Pai. Ele falou, mas Felipe, eu estou aqui há tanto tempo. Não é você não, né, Felipe? Estou aqui há tanto tempo. Quem vê a mim vê ao Pai, porque nós somos um. Então, assim como Cristo é um com o Pai, Ele quer que nós também sejamos uns para com os outros assim, tá bom? Para que o mundo creia que Tu me enviaste,
para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então nós vamos ver muito nos evangelhos essa questão de Jesus, e nós vamos aqui ver também na igreja de Corinto. Ele fala: vocês têm que andar em unidade, porque o testemunho, quando nós andamos unidos para as pessoas lá fora, é de que eu sou o Senhor, assim como eu sou um com o Pai, vocês são um também comigo, e a igreja é uma só. Deu para entender? Agora, quanto mais divisões, mais desunião, né, a questão da falta da unidade no nosso meio, mais o Evangelho de Cristo é manchado lá fora, tá? Porque é o testemunho nosso. Nós deveríamos aprender a manter a unidade como Deus Pai e o Deus Filho. Eles são eternamente um em essência, embora sejam duas pessoas distintas, e nós temos também o Espírito Santo, né, formando a Trindade, tá? Conclusão de todo o estudo. Primeiro, entendeu o que é um crente carnal e um crente espiritual? De que modo a carnalidade provoca divisões na igreja? Né? De que forma que a carnalidade provoca divisão na igreja? No caso de Corinto era o quê? Por que tinha o problema da divisão? Porque eles fizeram partidos. Então a carnalidade trouxe divisões devido aos partidos que as pessoas estavam seguindo. Um ser de Paulo, um partido de Apolo, outro de Cefas e outro de Cristo, tá? Concorda que se os crentes corrigirem o foco de atenção, poderão evitar que a igreja sofra com a existência de partidos? Aqui o autor lhe faz uma pergunta, né? Se nós corrigirmos o foco da nossa atenção, não dá para a gente corrigir as divisões na igreja? Dá. O fulano de tal é um grande líder, glória a Deus, mas ele o é porque Deus o fez um grande líder. O pastor fulano de tal prega pra caramba. Sim, ele prega pra caramba, ou prega bem, porque ele está sobre a direção do Espírito, sob o poder do Espírito. E assim nós evitaríamos divisões. 2. Qual tem sido a qualidade das suas obras? As motivações com que as faz são corretas? Né, nós tratamos a questão das obras, né, que no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja, Ele vai ver a intenção das nossas obras, o que está por trás. Por que eu fiz o que eu fiz dentro da igreja ou fora da igreja? Qual que foi a minha motivação? Então a motivação é correta ou não? Tá? Lembre-se de que Deus não vê apenas o resultado que é feito. Ele conhece as razões que impulsionam o crente a agir. Então, o que me motiva a fazer o que eu faço na questão das obras? O que me motiva a ajudar alguém? O que me motiva a orar para alguém, a fazer algo por alguém? Ou com relação à obra, tá? 3, só mais 2 e a gente já encerra aqui. 3, por que ainda há divisões então na igreja? Qual é a nossa opinião sobre isso? Para o apóstolo Paulo, tudo começa com a falha em não compreendermos a realidade da unidade espiritual existente no nosso único possuidor, que é Cristo. Alguém vê mais tem alguma opinião sobre por que ainda temos divisões na igreja? Alguém tem? Aqui. Sim. 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 E aí crente não serve, tem que ser cristão. É porque aí e discípulos, né? E o discípulo subentende que ele está seguindo a um mestre, alguém maior do que ele. Então, por isso que, né, quando a gente fala que é cristão, olha o peso. É peso. Sim.
Eu também tenho percebido isso. Que agora, gente, não dá mais para ficar em cima do muro. Tipo assim, ou eu sou cristão ou não sou. Não vai ter meio. Não. Eu acredito que... não falo só por causa de eleição não, viu gente? Sinceramente. Eu falo por causa do contexto mundial. É lógico que a eleição tem o seu ponto, mas não é isso que me faz entender. Eu acho que a pressão está começando a vir sobre nós. E a gente vai ter que se posicionar em algum momento. Entendeu? E aí que o negócio pega, né? É nessa hora que a gente vai ver quem é quem. Se eu só creio que é bonitinho, eu vou na Nazarena, mas... Sim, entrarão. Então eu acredito que... Mas uma das coisas, gente, que é o que dá o nosso testemunho para Deus e para o mundo, é a nossa unidade. Isso é de fato, né? Se entre nós há muita encrenca, divisão, briga, a gente tem que corrigir isso aí. Porque aquilo que a gente passa também para os outros é o que a gente está vivendo. Então não tem harmonia. Meu jeito, isso. Aí que pega. Se eu não me engano, sim. Se eu não me engano, acho que Paulo trata isso também. Não sei se foi na igreja de Filipenses ou Colossenses, que ele fala isso, que a gente tem que sempre enxergar o outro melhor do que nós. Aí que entra essa questão, né? Da soberba, né? Não, é minha ideia, eu que tenho que prevalecer. Não, calma. O verdadeiro cristão, ele recua. Então tá, é o seu amém. Mas é difícil a gente fazer isso. Não é fácil de controlar. E quem que pode fazer isso? Só o poder do Espírito nas nossas vidas. O domínio próprio não entra só na questão de dominar o pecado sexual, de roubadinha. Não, às vezes esse também. Não, calma, baixa. Lembra Pedro que cortou a orelha do soldado? Jesus falou: Pedro, se fosse para fazer isso, teria feito, amigão. Melhor que você. Lembra na cruz que ele falou: fica tranquilo, se eu quisesse, uma palavra minha, vem um monte de anjo aqui e acaba com tudo. Mas não é a minha vontade, é a vontade do Pai que me enviou. Gente do céu. E a parte que ele fala, né? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Aí é Cristo mesmo, né? Você está ali crucificado, agonizando a morte, com mão, pés cravado. Vem cidadão, fura, dá vinagre para beber, a terra escurece, o chão treme. Pai, perdoa. Que amor é esse? É o ágape, né? O amor incondicional, tá? E por fim, considere o significado de a igreja ser o santuário de Deus. Quando a gente fala igreja, gente, eu não estou falando prédio, tá? Aqui não é o santuário de Deus, a parede. Aqui é o lugar onde nós nos reunimos como igreja. Quem que é o santuário de Deus? Olha para a pessoa que está ao seu lado aí. Esse cidadão, essa cidadã. Ele é a igreja de Deus, tá? Então, considere esse significado de ser a igreja, o santuário de Deus. Você é santuário de Deus. Quando a gente acabar esse culto, aqui apaga, o prédio continua sendo um prédio. Cimento, ferro, pedra, madeira, é um prédio. Agora nós, saindo dali, nós somos a igreja. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós somos pequenos cristos saindo da igreja para tentar fazer diferença nesse mundo perdido, zoado.
Então comecemos aqui, amando aqui, perdoando aqui, corrigindo aqui, né? Discutindo aqui, resolvendo os nossos problemas aqui, para depois a gente ir lá fora, mas com essa mentalidade: eu sou santuário de Deus, sou morada de Deus, tá bom? Todos nós assim o somos. Amém, gente? Deixa eu ver se tem alguém aqui perguntando. Acho que o Marcelo deve ter feito uma pergunta aqui. Deixa eu ver se é isso. Ah, tá. O Marcelo colocou uma coisa interessante, né? Às vezes os ciúmes por cargos também eclesiásticos. É verdade. Acho que a Ruth estava, né, nas eleições que a gente teve agora lá do superintendente, lá em janeiro, né? Você vê que tem gente que o cara às vezes vai até o último ali, né? Não, eu estou sendo votado, eu vou, e aquele... Às vezes os ciúmes, não, era eu que tinha que estar lá, era eu que tinha que fazer. Isso também causa muita divisão, a questão dos ciúmes, né? O ciúmes mostra imaturidade. Eu sou ciumento, viu, gente? Com a Ana, nós, no começo de namoro, tinha um ciúmes violento. E aí o pastor Marco, que fez meu casamento, ele sentou um dia e descascou, né? A mandioca, a banana, tudo. E daquele dia para cá eu controlei meus ciúmes. Mas os ciúmes muitas vezes é falta de maturidade. Se dentro do corpo cada membro tem a sua função, a gente não precisa ter ciúmes. O que prega é igual o diácono que está ali atendendo, o Nani que está gravando. Nós somos todos iguais. Então não cabe ciúmes, né? Legal, comentário do Marcelo. Também acabam trazendo divisões. O Adriano: quando os nossos pensamentos estão em Jesus, Ele nos ajuda a enfrentar as dificuldades da vida. Isso mesmo, Dri. Amar as pessoas, guardar os mandamentos e orar a Deus em nome de Jesus Cristo são maneiras de mantermos o nosso foco em Jesus. Muito bom. Amar a Deus, amar as pessoas, guardar os mandamentos e orar, né, pedindo para que a gente mantenha o foco em Jesus. Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então lutemos em oração, em consagração, para que quando chegar o que a Ruth falou desse negócio, não é a minha, o espírito fala: baixa a bola, baixa, menos, segura, respira, eu que estou agindo. É difícil, né, gente? Não é fácil não, mas no poder do Espírito a gente consegue. Amém? Vamos orar. Nós temos alguns pedidos. Eu coloquei no grupo ontem, né, o falecimento do Einstein. Infelizmente ele não resistiu. Ele lutou literalmente, bravamente, 90 dias de UTI, 90 dias. É uma criança de 3 anos e pouco. E ontem ele acabou não resistindo, né? Começou a dar sangramento, o rim dele parou de funcionar e ele veio a falecer ontem à tarde. Tive que dar um pouquinho de suporte lá para eles também no final da noite. E ele foi enterrado hoje às 3 horas lá na cidade de Campinas, que é onde o pastor Adilson e a pastora Patrícia, eles moram, tá? Então, a primeira oração é essa, para que o Senhor conforte, né? Perder um pai e uma mãe, a gente sofre muito, mas quem perde um filho de 3 anos, acho que o sofrimento, se existe, né, um sofrimento maior, acho que esse deve ser um dos maiores da vida. O Adilson está bem inconsolável, assim, você vê que sem ação, né, sem reação, sem ação. E eles são pastores da nossa igreja de Campinas, então eu queria pedir, lembre deles, né, quando for tomar um café, ore por ele, na hora do almoço, na janta, na hora que for dormir, peça para que Deus dê graça. Uma coisa importante, né, para que eles, mesmo não entendendo, eles descansem na soberania de Deus. Só tem ele de filho único ainda, né? Então, assim, o diabo ele é muito astuto, né? Nessa hora pode jogar, sei lá, né? Tem tanta coisa, né? Mas, Deus foi injusto, por quê? Então, nós precisamos orar por eles, tá? Lembre deles nas vossas orações. Orar pela Rita,
né, dona Cida? Ela está fazendo tratamento de quimioterapia também, está numa batalha, a nossa irmã. Deixa eu ver quem mais pede oração aqui. A Ruth, essa Ruth Alves não é a Ruthmar. Não é, né, Ruth? Todo mundo acha que é você. É do Rio de Janeiro, legal. Ela está toda vez aqui. Obrigado, viu, Ruth Alves, por participar com a gente. E a Ruth Mar também. São duas pessoas distintas. Ela pede oração pela tia, pela prima e por ela mesma. A Paula Oliveira também dá paz. A Paula Oliveira, Ana Paula, falei com ela ontem. Ela acompanhou o Einstein, ela está trabalhando lá no Sinhá Junqueira. E ela acompanhou essa agonia aí da família. Vamos orar por ela. A Paula também pede oração pela família dela. O Gerson só cumprimentou a igreja. A Nilce também. O Dimas pede oração pela mãe, por cura e libertação, pelo irmão dele, o Alexandre. Osvaldo, Valdir, o Gabriel, o Max, o Marcos. O Raul, né, Dimas, você colocou também, voltou para a UTI. Vamos estar orando por ele. A Sara, você colocou aqui também? Como que ela está? Vamos orar pela Sara, o Robson, Félix, pelos empresários e pela vida dele. Eu acho que é isso. Vamos ficar em pé? Oração. Tá. Amém. Márcia, tá. O seu Theo, pela dona Cida, ó, o seu Theo fez assim, ó. É a esposa, é a cônjuge do seu Theo. Dona Cida, alguém mais? A Rayane está melhor? Recuperou bem da cirurgia? Amém. Vamos estar orando por você também. Quem mais, gente? Só? Tá, vamos orar por ela. Regiane. Eu ia falar Regineia. Eu também tenho esse mau costume. A gente não lembra sempre os nomes das pessoas por causa disso, né? Amém. Vamos orar então. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelo estudo que nós tivemos aqui. Que o Senhor nos conceda a graça do Senhor. Que o Senhor nos conceda o poder do Teu Espírito Santo, para que possamos andar em unidade, Senhor. Para que possamos andar unidos na oração, unidos no mesmo pensamento, pois temos um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O cabeça da igreja é só um, e Ele é Jesus Cristo. Nós temos, ó Pai amado, tanto que clamar a Ti, para que o Senhor nos una cada vez mais, nos tempos difíceis que temos passado. Que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos oriente, que a Tua mão esteja presente, nos livrando de todo o mal, de toda ação maligna, Pai, e que tenhamos a paz, que tenhamos a fé em Cristo Jesus, e que possamos continuar firmes, com os nossos olhos fixados em Jesus, que é o Senhor das nossas vidas, Pai. Abençoe todos os pedidos que foram feitos aqui, que foram já colocados diante do Senhor. Eu não vou me lembrar de todos, mas o Senhor ouviu cada pedido, Senhor. Tu sabes daqueles que estão enfermos, o Senhor sabe daqueles que estão em processo de recuperação, de uma cirurgia que fez, de um tratamento que está fazendo, Pai. Oro para que o Senhor libere poder de cura sobre os doentes, para que o Senhor restaure, ó Pai amado, a alma, o coração das pessoas que estão aflitas, feridas na vida, Pai. Abençoa, Senhor Deus, o trabalho de cada um de nós, dos empresários, autônomos, dos profissionais liberais, das pessoas que são concursadas, das pessoas que são aposentadas, Pai, as pessoas que estão registradas em carteiras. Que o Senhor abençoe, ó Pai amado, cada filho Teu e filha Tua, Pai, e não deixe faltar o sustento a cada um de nós, ó Deus. Oramos, ó Deus, também em especial essa noite, pelos pais do Einstein, ó Deus, pela Patrícia, pelo Adilson, ó Deus, clamamos, Pai, tenha misericórdia dessas vidas, não deixe que o inimigo, Pai amado, venha perturbá-los, não permita que o inimigo venha mentir,
para que, ó Deus, nós oramos para que o Senhor guarde o coração e a mente deles em Cristo Jesus, Pai, e que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor, Pai amado, dê a paz para que eles possam descansar na soberania do Senhor, ó Deus. Nós entregamos a vida deles e de cada um de nós, cada uma das pessoas que pediram aqui essa noite, que o Senhor possa abençoar no poder que há no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Pai. Eu oro pela nossa igreja aqui também por fim. Abençoe cada família, abençoe cada irmão, cada irmã que tem frequentado, esses irmãos e irmãs que são de outras cidades, Pai, que participam aqui do nosso culto online, dos estudos. Abençoa cada um deles também, Senhor Deus, e que o Senhor complete a Tua boa obra em cada uma das nossas vidas, e que o amor do Pai, a graça redentora do Filho e que as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe sua vida. Final de semana, amanhã nós temos um encontro de homens às 8, domingo às 9h30 culto, e às 7 horas também culto, Santa Ceia, né, Dona Cida? De manhã a Santa Ceia às 9h30 e também às 7, Santa Ceia do Senhor, tá bom? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.